Bem-vindo ao canal Aprende Aí! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história de uma das franquias mais queridas da cultura pop. Uma saga que, olha, já atravessou décadas e conquistou uma legião de fãs. Então se prepara, porque hoje vamos desvendar a história de Mestres do Universo. E essa frase resume tudo perfeitamente. Pensa só, de um lado você tem espada, feitiçaria, castelos, pura fantasia. Do outro, naves espaciais, armas laser, ficção científica total. É essa mistura maluca e genial que criou um universo único e que fascina tanta gente até hoje. Mas a grande pergunta é, como, né? Como que uma linha de bonecos de ação conseguiu se transformar numa lenda que dura mais de 40 anos? Pra gente entender isso, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. E olha, essa história não começa com um estalo, uma ideia genial. Muito pelo contrário, ela começa com um erro colossal, que acabou forçando a criação de um herói totalmente inesperado. Acredite se quiser, mas em 1976, a Mattel cometeu um dos maiores vacilos da sua história. Ela simplesmente disse não para a licença dos brinquedos de Star Wars. Pois é, enquanto a concorrente, a Kenner, estava nadando em dinheiro, a Mattel ficou numa sinuca de bico, precisando desesperadamente criar um sucesso do zero para conseguir competir. A missão caiu no colo do designer Roger Switch. E o que ele fez? Ele pegou uns bonecos que já existiam, da linha Big Jim, e criou 3 protótipos bem diferentes um do outro. Tinha um bárbaro, um soldado com uma cabeça de tanque, bizarro, né? E um guerreiro espacial. Eram só conceitos, mas ali já dava para ver que tinha potencial. E de todas essas ideias, a do Bárbaro Fortão foi a que brilhou. O nome He-Man soou bem, pegou e pronto. Com essa decisão, a semente do que viria a ser o universo de Eternia foi plantada. Agora vamos avançar um pouquinho no tempo para ver como essa ideia de brinquedo simplesmente explodiu e virou um dos maiores fenômenos culturais dos anos 80. Foi uma loucura! A velocidade com que tudo aconteceu foi assim impressionante. Em 82 os bonecos chegam nas lojas, um ano depois, só um ano, o desenho da Filmation estreia e em 85 o universo já estava crescendo com a chegada da She-Ra. Foi uma dominação total e muito, muito rápida. E o desenho foi a grande virada de chave. Foi ele que deu uma história, uma profundidade para o personagem. Criou a identidade secreta do Príncipe Adam e transformou o He-Man num verdadeiro herói, um exemplo. Todo episódio acabava com uma lição de moral, ensinando valores para uma geração inteira. E o sucesso? Bom, o sucesso era gigantesco. Em 1986, no auge, a linha de brinquedos sozinha gerou 400 milhões de dólares em lucro. Para a época, isso era um número absurdo que mostrava o verdadeiro poder de Grayskull no mercado. Mas a gente sabe como as coisas são, né? Todo império tem seu auge, mas também tem sua queda. E para a Eternia essa queda foi bem dura e bem rápida. Muita gente aponta o filme com atores de 1987 como o começo do fim. E essa citação, olha, reflete bem o que as pessoas sentiram na época. A tentativa de levar He-Man para o cinema acabou sendo um tiro que saiu pela culatra. E que tiro! E o fracasso não foi só de crítica, foi financeiro também. Os números não mentem. O filme custou 22 milhões para ser feito e arrecadou só 17. Ou seja, deu um prejuízo enorme e, de quebra, ajudou a arranhar a reputação da marca. Mas sendo justo, a culpa não foi só do filme não. A Mattel meio que se empolgou e inundou o mercado com personagens e mais personagens secundários. Isso acabou diluindo o foco nos principais, que eram o He-Man e o Esqueleto. As prateleiras ficaram lotadas, a garotada confusa e o interesse começou a despencar. Apesar desse tombo feio, a força do He-Man se provou muito resiliente. Nas décadas seguintes, Eternia tentaria se reerguer não uma, mas várias vezes e de jeitos bem diferentes. A primeira grande tentativa de retorno foi em 1990, com As Novas Aventuras de He-Man. A ideia aqui era bem ousada, levar o herói para o espaço, dar uma pegada mais de ficção científica para tentar atrair uma nova audiência. Depois, em 2002, tivemos outra tentativa. Uma nova série animada com um estilo de animação mais dinâmico, mais moderno, sabe? E uma história mais amarradinha, aprofundando mais os personagens. E bem mais recentemente, em 2021, o cineasta Kevin Smith criou para a Netflix Mestres do Universo Revelação, que é uma continuação direta do desenho dos anos 80, só que dessa vez com um tom bem mais adulto, mais sombrio, feito para quem cresceu assistindo o original.
O que todas essas versões mostram pra gente? Que a essência, o núcleo da franquia é forte pra caramba. Mesmo quando uma versão não dá tão certo, a ideia base de He-Man Esqueleto e a Batalha por Eternia continua ali, poderosa, pronta pra ser reinventada de novo. Isso tudo nos traz até os dias de hoje. E claro, para o futuro. Depois de tantas idas e vindas de tantas versões, o que será que o destino reserva para os nossos heróis de Eternia? Pois é, uma nova era parece estar chegando. Um novo filme live action está sendo produzido, com data marcada para 2026. Essa é, sem dúvida, a maior aposta na franquia em décadas. Uma nova tentativa de finalmente dar ao He-Man o sucesso nos cinemas que ele merece. E para mostrar que eles respeitam o legado, a conexão com o passado tá ali, bem clara. A frase icônica, "Eu tenho a força", já apareceu no material de divulgação, provando que, mesmo com as novidades, a alma da franquia continua a mesma. E a gente termina com essa pergunta, uma provocação para o futuro. Será que essa nova versão vai conseguir capturar aquela magia que fez o original ser um clássico? Será que ela vai conseguir inspirar uma nova geração a levantar a espada e gritar a plenos pulmões que tem a força? Só o tempo dirá. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força!